E se o amor fosse apenas um jogo? Lucas sempre teve tudo o que queria: dinheiro, poder, mulheres. Para ele, as pessoas eram previsíveis e os sentimentos apenas uma fraqueza. Mas quando aceita uma aposta cruel para provar seu poder sobre uma mulher inocente, ele não imagina que está prestes a cair na armadilha mais perigosa de todas: a verdade. Helena é diferente de qualquer pessoa que Lucas já conheceu. Ela não quer sua fortuna, não se impressiona com seu charme. Tudo o que ela tem é um coração puro e uma vida cheia de batalhas. Mas o que começa como um jogo acaba se tornando algo impossível de controlar. O que acontece quando o jogador se apaixona pela própria vítima? O que acontece quando a mentira é descoberta e o caçador se torna a caça? E, acima de tudo, será que existe redenção para alguém que sempre achou que podia manipular o destino? Prepare-se para uma história intensa, cheia de reviravoltas, traição e transformação. Porque, às vezes, a pior aposta que alguém pode fazer é brincar com o próprio coração. O restaurante era um dos mais luxuosos da cidade, um paraíso para milionários que não precisavam se preocupar com o preço do vinho que bebiam ou dos pratos sofisticados que eram servidos. Lucas estava sentado à mesa de sempre, cercado pelos mesmos amigos de sempre, e a conversa fluía entre risadas e comentários despretensiosos sobre negócios, mulheres e poder. O problema, meus amigos, é que as mulheres são previsíveis, dizia Lucas, girando a taça de vinho entre os dedos, um sorriso arrogante brincando em seus lábios. Elas sempre querem a mesma coisa: dinheiro, conforto, status. Dê a elas o que querem e terá o que quiser em troca. Seus amigos riram, concordando, mas um deles, Eduardo, inclinou-se sobre a mesa, os olhos brilhando com um desafio. Certo, senhor Sabichão. Se acha que entende tanto assim as mulheres, que tal uma aposta? Lucas arqueou uma sobrancelha, interessado. Estou ouvindo. Escolhemos uma mulher, mas não qualquer uma. Uma que não tenha nada a ver com o seu mundo. Uma garota simples, batalhadora. Quero ver se você consegue seduzi-la, fazê-la se apaixonar e depois descartá-la sem que ela perceba que foi apenas um jogo. Lucas soltou uma risada curta, como se o desafio fosse uma brincadeira ingênua. Isso é fácil. Eduardo sorriu, provocando. Tem certeza? Lucas recostou-se na cadeira, avaliando o desafio. A ideia não o incomodava nem um pouco. Ele sempre foi bom nesse jogo, e provar isso mais uma vez apenas massagearia seu ego. Feito. Os amigos riram e brindaram. Muito bem, então. Quem será a escolhida? Lucas olhou ao redor, fingindo pensar, até que seus olhos pousaram sobre uma jovem atrás do balcão da cafeteria anexa ao restaurante. Ela usava um avental simples, os cabelos presos em um coque desalinhado, e movia-se rapidamente entre os pedidos, sem nunca perder o sorriso. Havia algo nela que exalava pureza. Diferente das mulheres que ele costumava ter ao seu redor, ela não parecia se importar com aparências ou status. Perfeita para o jogo. Lucas sorriu de canto e apontou com o queixo. Ela. Seus amigos seguiram seu olhar e riram. Sério? Aquela garota? Sim, vai ser divertido. Eduardo o analisou satisfeito. Então que comece o jogo. Lucas não desviou os olhos de Helena. Ele não sabia ainda, mas essa aposta seria diferente e mudaria sua vida para sempre. Lucas sabia que a primeira abordagem seria crucial. Ele não podia simplesmente se aproximar de Helena como fazia com outras mulheres, ostentando dinheiro e poder. Não. Desta vez, ele precisaria ser alguém diferente. Alguém vulnerável, comum. Na manhã seguinte, entrou na cafeteria vestindo roupas mais simples do que o habitual. Sem relógios caros ou ternos impecáveis. Precisava parecer mais acessível, alguém que pudesse despertar a empatia de uma garota como ela. Helena estava atrás do balcão, organizando xícaras e atendendo os clientes com um sorriso gentil.
Lucas esperou até que a fila diminuísse e então se aproximou, colocando as mãos nos bolsos como se estivesse desconfortável. Ela olhou para ele e sorriu educadamente. Bom dia. O que vai querer? Lucas fez uma expressão hesitante. Na verdade, eu tenho um problema. Helena franziu a testa, preocupada. O que houve? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos como se estivesse embaraçado. Esqueci minha carteira. Já fiz um pedido, mas... Bom, não tenho como pagar agora. Ela piscou algumas vezes, avaliando-o. Ah! Lucas percebeu que ela analisava sua roupa, tentando decidir se ele estava dizendo a verdade ou se era apenas um oportunista qualquer. Então, para sua surpresa, ela sorriu. Não tem problema. Só me prometa que voltará amanhã para pagar. Pessoas honestas sempre cumprem sua palavra. Ele se fez de surpreso. Sério? Você confia assim em um desconhecido? Helena deu de ombros. Todos merecem uma chance. Lucas sentiu algo estranho com aquela resposta. Ele esperava algum grau de desconfiança, talvez uma pergunta mais incisiva. Mas não. Ela simplesmente acreditou nele. Obrigado, disse, forçando um sorriso. Eu volto amanhã, prometo. Ela assentiu e voltou ao trabalho, servindo clientes com a mesma leveza de antes. Lucas pegou seu café e saiu da cafeteria, sentindo um leve desconforto. Ele não deveria se importar com isso. Era um jogo, uma aposta. Mas por que a honestidade dela o fez sentir culpado? No dia seguinte, ele voltou, como prometido. Helena sorriu ao vê-lo entrar. Eu sabia que você voltaria. Ele colocou o dinheiro sobre o balcão. Eu cumpro minhas promessas. Ela pegou o dinheiro e o guardou na caixa registradora. Isso é raro. Muita gente teria simplesmente sumido. Lucas riu. E você teria perdido seu café. Helena balançou a cabeça divertida. Não, teria perdido um pouco da minha fé nas pessoas. Lucas ficou em silêncio por um momento. Ele não sabia se Helena era ingênua ou se realmente via o mundo de forma diferente. Mas uma coisa era certa. Essa aposta já não parecia tão simples quanto ele imaginava. Lucas nunca havia conhecido alguém como Helena. Ele já havia lidado com mulheres de todos os tipos, ambiciosas, deslumbradas, calculistas, mas nunca com alguém que simplesmente se importava sem esperar nada em troca. Nos dias seguintes, ele encontrou motivos para voltar à cafeteria. Sempre inventava uma desculpa, um café diferente que queria experimentar, um jornal que precisava comprar, até mesmo uma pergunta boba sobre a cidade. Mas a verdade era que ele queria vê-la, e isso o incomodava. Uma tarde, enquanto Helena limpava o balcão, Lucas sentou-se em uma das mesas e a observou. Você nunca para? Perguntou. Ela sorriu sem desviar o olhar do pano que passava na superfície. Não tenho esse luxo. Lucas inclinou a cabeça. Nunca pensou em fazer outra coisa? Ela riu. E você acha que as oportunidades aparecem assim, do nada? Ele percebeu o quanto sua pergunta soava ingênua. Para ele, sim, as oportunidades sempre surgiam. Mas para Helena, a vida era diferente. E se pudesse, se tivesse uma escolha... Ela suspirou e parou por um instante, olhando para fora da cafeteria. Eu cuidaria da minha mãe, só isso. Lucas franziu a testa. Sua mãe? Ela está doente. Precisa de tratamento, mas o dinheiro nunca é suficiente. Então eu trabalho. Ele ficou em silêncio, assimilando aquela informação. Helena voltou ao trabalho, mas Lucas sentia que algo dentro dele mudava. Em outra noite, sentaram-se juntos depois do expediente. Helena estava exausta, mas ainda sorria. Você se importa tanto comigo, disse Lucas, sem pensar. Helena olhou para ele, surpresa. Por que isso te surpreende? Porque as pessoas normalmente se preocupam com o que podem ganhar em troca. Ela riu baixinho. A vida já é dura o suficiente. Se não ajudarmos uns aos outros, o que sobra? Lucas não soube o que responder, porque aquilo mexia tanto com ele.
Mais tarde, de volta ao seu apartamento de luxo, Lucas pegou o celular e viu mensagens dos amigos. Eduardo: "E aí? Como está o joguinho?" Lucas olhou para a tela por alguns segundos antes de bloquear o telefone e jogá-lo no sofá. Essa aposta deveria ter sido simples, mas agora já não parecia mais um jogo. Lucas não sabia mais o que estava fazendo. A aposta ainda existia. Ele sabia disso. Mas toda vez que estava com Helena, quando ela sorria para ele sem qualquer interesse oculto, quando o olhava com confiança, ele sentia uma culpa crescente queimando dentro de si. Isso nunca aconteceu antes. Ele não deveria se importar, mas se importava. Naquela noite, Helena fechou a cafeteria mais cedo. Lucas, como vinha fazendo nos últimos dias, ficou até o final, ajudando-a a empilhar as cadeiras e varrer o chão. "Nunca imaginei que um cliente de cafeteria ficaria para limpar o lugar", brincou ela, encostando-se ao balcão. "Quem diz que sou um cliente comum?" Lucas sorriu. Helena riu, e por um instante ele desejou que aquilo fosse real. Ficaram em silêncio por alguns instantes, apenas aproveitando a companhia um do outro. Então, de repente, Helena perguntou: "Você já amou alguém de verdade?" Lucas engoliu seco. Ele já teve relacionamentos. Muitas mulheres passaram por sua vida, mas nenhuma ficou tempo suficiente para que ele se importasse. "Eu achava que sim", respondeu hesitante. "Mas agora, não sei mais." Helena observou seu rosto com atenção, como se tentasse decifrar algo nele. "Eu acredito que o amor transforma as pessoas." Lucas desviou o olhar. "Nem sempre." "Sim, sempre", insistiu Helena. "O problema é que algumas pessoas fogem antes que possam perceber isso." Lucas sentiu um nó na garganta. Era exatamente o que ele vinha fazendo, fugindo. No dia seguinte, os amigos de Lucas o encontraram em um restaurante da cidade. Eduardo lançou um olhar divertido assim que o viu. "E então, como está indo o joguinho?" Lucas respirou fundo, sentindo uma irritação crescer dentro dele. "Está indo." "Ótimo, porque já está na hora de encerrar isso", continuou Eduardo. "Você já provou seu ponto. Agora é só contar a verdade e seguir em frente." Lucas sentiu o sangue ferver. Ele sabia que precisava contar a verdade. Precisava terminar isso. Mas então ele pensou em Helena. No jeito como ela acreditava nele. No olhar sincero que ela sempre lhe dava. Ele abriu a boca para dizer que sim, que encerraria tudo. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma mensagem chegou no seu celular. Era de Helena. "Queria te ver hoje. Posso te esperar depois do expediente?" Lucas sentiu o coração acelerar. "E então?" pressionou Eduardo. Lucas guardou o celular no bolso e olhou para os amigos. "Ainda não?" Eduardo riu. "O quê?" "Eu disse que ainda não vou terminar isso." O amigo estreitou os olhos. "Cuidado, Lucas. Você pode acabar se complicando nesse joguinho." Lucas não respondeu. Apenas pegou as chaves do carro e saiu. Helena o esperava. E naquele momento ele não queria estar em nenhum outro lugar. Helena nunca se sentiu tão feliz na vida. Nos últimos dias, Lucas estava mais presente do que nunca. Ele a ajudava no trabalho, ficava depois do expediente só para conversar e sempre fazia perguntas sobre sua vida, seus sonhos, suas esperanças. Ele parecia genuinamente interessado nela. E sem perceber, ela caiu. Ela se apaixonou. Naquela noite, os dois caminharam pela praça perto da cafeteria, um lugar tranquilo onde as luzes da cidade pareciam mais suaves. Lucas segurava um café na mão, enquanto Helena falava sobre sua mãe e o quanto desejava poder fazer mais por ela. "Você tem um coração enorme", disse ele, observando-a com uma intensidade que fez Helena desviar o olhar, corada. "Eu só faço o que posso", respondeu ela. Lucas parou de andar e virou-se para ela. "Se pudesse pedir qualquer coisa agora, qualquer coisa no mundo, o que seria?" Helena sorriu de leve. "Eu pediria que minha mãe ficasse bem. E pediria para que momentos como esse durassem para sempre."
Lucas sentiu algo apertar seu peito. Ele sabia que aquele momento teria um fim, e ele sabia que seria por culpa dele. No dia seguinte, Helena entrou no restaurante onde Lucas costumava se reunir com os amigos. Ela tinha saído mais cedo da cafeteria e queria fazer uma surpresa. Mas, assim que se aproximou da mesa onde ele estava, seu coração congelou. "Você realmente conseguiu, hein?" disse Eduardo rindo. "A garota está completamente apaixonada por você." Lucas suspirou, passando a mão pelo rosto. "Isso não importa mais." "Ah, importa sim", insistiu Eduardo. "Era uma aposta, lembra? Você jogou, ganhou e agora está na hora de acabar com isso." Helena sentiu seu corpo inteiro tremer. Uma aposta. Era isso que ela era para ele. Ela deu um passo para trás, mas seu movimento chamou a atenção. Lucas levantou os olhos e, no instante em que a viu ali, sua expressão mudou. Helena. Ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Então era isso? Desde o começo? Lucas se levantou rápido, mas ela recuou. "Helena, me escuta." "Não!" gritou ela, a voz embargada. "Eu fui só uma diversão para você? Só um joguinho?" Os outros amigos de Lucas riam, divertidos com a cena. Lucas olhou ao redor, sentindo a vergonha que nunca experimentou antes. "No começo, sim", ele admitiu, tentando se aproximar. "Mas não agora. Helena, eu me apaixonei de verdade." Ela riu, mas era um riso amargo, ferido. "E acha que isso apaga a mentira? Eu te amei de verdade, Lucas. Mas você nunca foi real comigo." Os olhos de Helena estavam cheios de lágrimas. Ela não esperou por mais desculpas. Apenas se virou e saiu do restaurante, deixando Lucas para trás. E naquele momento, ele soube. Perdeu Helena. E perdeu a única coisa que realmente importava. Lucas nunca sentiu um vazio tão grande. Helena desapareceu de sua vida como se nunca tivesse existido. Não atendeu suas ligações, não respondeu suas mensagens. Quando ele foi até a cafeteria, ela pediu que outra funcionária o atendesse. Ele queria explicar. Queria fazer com que ela entendesse que tudo mudou, que nada mais era um jogo. Mas como convencer alguém que perdeu toda a confiança em você? Naquela tarde, Lucas entrou em seu escritório, sentindo-se exausto. Os últimos dias foram um inferno. Ele não dormia, não conseguia se concentrar em nada. Mas quando abriu seu computador e verificou seus e-mails, seu coração disparou. Havia notificações bancárias, movimentações que ele não reconhecia. Então, seu telefone tocou. "Lucas", a voz de seu advogado soava grave. "Precisamos conversar, agora." Meia hora depois, Lucas estava sentado na sala de reuniões, encarando a papelada que seu advogado colocou sobre a mesa. "O que diabos é isso?" perguntou, sem esconder a irritação. O advogado suspirou. Seu fundo de investimentos foi completamente drenado. Seus sócios desviaram dinheiro há meses, usando sua confiança contra você. Lucas sentiu o sangue fugir do rosto. Como isso aconteceu? Você nunca prestou atenção no que eles faziam, sempre confiou demais." Lucas apertou os punhos. "Então você está me dizendo que..." "Sim", confirmou o advogado. "Você perdeu tudo." Lucas riu, mas foi um riso seco, sem humor. "Isso é uma piada, certo?" O advogado o encarou sério. "Você realmente achou que só você podia brincar com os sentimentos alheios? O destino adora ironias." Lucas sentiu o impacto daquelas palavras. Ele jogou Helena em um jogo sujo, achando que sairia ileso, e agora era ele quem tinha sido enganado. Mas, desta vez, não havia ninguém para ajudá-lo. Ele estava sozinho, e pela primeira vez em sua vida, sentiu medo do que viria a seguir. Lucas nunca imaginou que um dia estaria naquela situação, sem dinheiro, sem amigos, sem prestígio. Tudo o que ele construiu ao longo da vida desmoronou em questão de dias. Seu apartamento de luxo? Vendido para pagar dívidas. Seus carros, suas roupas caras, sua posição no mundo dos negócios? Tudo se foi.
Agora, ele era apenas um homem comum, forçado a encarar uma realidade que sempre desprezou. Com as poucas economias que restavam, Lucas alugou um pequeno apartamento no centro da cidade. Um lugar modesto, nada parecido com os hotéis 5 estrelas em que costumava se hospedar. Mas ele não tinha escolha. Pela primeira vez na vida, precisava de um emprego. E foi assim que, ironicamente, ele se viu parado em frente a uma cafeteria. A mesma cafeteria onde conheceu Helena. Ele respirou fundo antes de entrar. Boa tarde, eu estou procurando trabalho. O gerente o olhou de cima a baixo, avaliando-o. Tem experiência? Lucas umedeceu os lábios. Não, mas aprendo rápido. O gerente suspirou como se estivesse sem tempo para hesitações. Precisamos de alguém para o turno da manhã. O pagamento não é grande coisa, mas se quiser o trabalho pode começar amanhã. Lucas assentiu. Eu aceito. Na manhã seguinte, vestiu o uniforme simples e amarrou o avental. A sensação era estranha. Ele, Lucas Vasconcelos, que um dia esbanjou fortuna sem pensar 2 vezes, agora estava atrás de um balcão, servindo café. O universo realmente tinha um senso de humor cruel. E foi nesse exato momento que Helena entrou na cafeteria. Ela estava distraída, verificando o celular, sem perceber quem estava atrás do balcão. Quando olhou para cima, seus olhos se arregalaram. Lucas, o tempo pareceu congelar. Ele segurava uma xícara de café, completamente desconcertado. Oi, Helena. Ela piscou, incrédula. O que você está fazendo aqui? Lucas soltou um suspiro. Trabalhando. Helena cruzou os braços, analisando-o. Você? Trabalhando aqui? Ele assentiu, sem jeito. As coisas mudaram. Ela riu, mas sem humor. Isso é algum tipo de piada? Lucas balançou a cabeça. Não, não é. Ela o observou por um longo momento, tentando decifrar se aquilo era real ou mais uma mentira. O que você quer, Lucas? Ele olhou nos olhos dela. Só uma chance de provar que eu não sou mais aquele homem. Helena ficou em silêncio. Ela não sabia se acreditava nele, mas, pela primeira vez, viu algo diferente em seu olhar. Algo que nunca viu antes. Lucas não esperava perdão. Ele sabia que havia machucado Helena. Sabia que suas mentiras a destruíram. Trabalhar na cafeteria não era um plano para reconquistá-la, mas sim uma forma de tentar ser alguém melhor. Pela primeira vez na vida, ele queria fazer algo sem esperar nada em troca. Nos dias que se seguiram, Helena ia à cafeteria com menos frequência. Quando aparecia, mantinha distância. Lucas respeitava isso, mas ele ainda esperava, em silêncio, que um dia ela olhasse para ele de uma forma diferente. Uma manhã, Helena entrou, mas não fez seu pedido no balcão como de costume. Ela foi até ele. Lucas se virou lentamente, surpreso. Oi, disse ele sem saber o que esperar. Helena cruzou os braços. Ouvi dizer que você tem feito um bom trabalho aqui. Ele deu um meio sorriso. Estou aprendendo. Ela o observou por um momento antes de falar novamente. Por quê? Lucas soube exatamente o que ela queria dizer. Ele respirou fundo. Porque eu precisava mudar. Helena franziu a testa. E acha que isso apaga o que fez? Lucas balançou a cabeça. Não, e nem quero que apague. Ela pareceu surpresa com aquela resposta. Lucas enxugou as mãos no avental e olhou diretamente para ela. Eu não quero que você me perdoe, Helena. Quero apenas que saiba que você me mudou. Helena sentiu um aperto no peito. Ela não esperava ouvir aquilo. Lucas não pediu desculpas vazias. Não tentou convencê-la de nada. Ele simplesmente aceitou que talvez não tivesse uma segunda chance. E, ironicamente, foi isso que fez algo dentro dela vacilar. Ela respirou fundo, sentindo a luta interna dentro de si. Eu preciso ir, disse, dando um passo para trás. Lucas assentiu. Tudo bem. Helena virou-se para sair, mas antes de atravessar a porta, olhou por cima do ombro. Você já tomou café hoje? Ele piscou, confuso. Não. Ela sorriu de leve. Então, que tal tomarmos um juntos?
Lucas ficou parado por um instante, absorvendo aquelas palavras. E então, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu de verdade. Porque talvez, só talvez, o destino tivesse lhe dado uma segunda chance. E dessa vez, ele não a desperdiçaria.